Pois muito bem, vamos lá. Audiência de custódia não é lugar e nem o momento oportuno para se interrogar o réu. É sobre isso que nós vamos falar hoje, mas antes vou te pedir que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba as notificações de todas as nossas postagens e se você gostar do conteúdo, recomende, compartilhe com seus colegas, com seus estagiários, com todos aqueles que você percebe que podem atuar nessa área e que precisam saber o que nós vamos abordar aqui agora. É bem verdade que a audiência de custódia tem causado muitas polêmicas desde o seu surgimento por imposição do CNJ. A origem da audiência de custódia, todos nós sabemos, está diretamente relacionado à necessidade de garantir a integridade do preso. Vem aí de uma política de direitos humanos há muito pleiteada pelo Brasil para evitar todos os tipos de tortura, agressões desnecessárias e desmotivadas contra qualquer pessoa que for presa. Em razão disso, chama-se audiência de custódia o procedimento pelo qual o preso deve ser levado à presença de um juiz em até 24 horas a contar da sua prisão. No primeiro momento, pensava-se tão somente nas prisões em flagrante. Mas, com a evolução do Instituto, hoje se determinou também que se faça audiência de custódia nos casos de prisão preventiva, pois, a bem da verdade, se a intenção é zelar pela integridade física do preso, é importante também que verifique como foi feita a prisão preventiva, como foi cumprido o mandado de prisão preventiva. Nós, nos dias atuais, temos presenciado muitos pontos polêmicos no que se refere à audiência de custódia. Muitos deles causados pelas audiências de custódias realizadas através de videoconferência, o que a nosso sentir pode desvirtuar o Instituto, desvirtuar a intenção que se tinha com ela inicialmente, que era levar o réu à presença de um juiz, mas ainda há muito que se evoluir nesse sentido. Outra discussão é em torno do fato de quem deve presidir a audiência de custódia. O juiz da comarca onde o cidadão foi preso ou o juiz da comarca de onde se expediu o mandado de prisão nos casos de audiência de custódia feitas a partir de uma prisão preventiva ou prisão temporária. Ao que nos parece, essa discussão não tem nenhuma relevância nos casos da prisão em flagrante, porque, logicamente, a audiência de custódia será feita pelo juiz da comarca onde foi ratificada a prisão em flagrante. Com todas essas polêmicas, cremos que temos ainda muito que evoluir, muito que melhorar, aprimorar esse instituto, mas hoje, a bem da verdade, nós estamos aqui para tratar de uma outra situação. Tem ganhado repercussão em nosso país notícias de juízes que resolvem interrogar o réu na audiência de custódia sobre os fatos, sobre a materialidade do crime e até mesmo sobre os indícios de sua participação. Na última notícia que tive acesso, a juíza fundamentava a necessidade de interrogar o réu naquele momento sobre a materialidade do crime e sobre os indícios de autoria, porque sem essas informações ela não poderia decretar a prisão preventiva. Estamos diante, portanto, de um grande equívoco praticado por aquela juíza de direito. Mas não está de toda errada a postura dela. Há algumas questões que devem ser consideradas e é sobre isso que nós queremos falar para vocês. Como o juiz deve proceder na audiência de custódia? Primeiro, eu quero trazer para vocês a redação do artigo inserido no Código de Processo Penal que trata dessa audiência de custódia. Então acompanhem comigo e vocês vão ver que lá no artigo 310 está assim escrito: após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas, após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença. Olha só, o juiz deverá, não é uma faculdade, é obrigação do juiz, deverá promover audiência de custódia
com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva quando presentes os requisitos constantes no artigo 312 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Pois muito bem, vamos falar um pouco sobre isso. Primeiro, entender o que a legislação regulamentou no que se refere à audiência de custódia. O primeiro ponto, não é uma faculdade do juiz. É obrigatório que o juiz faça essa audiência de custódia em até 24 horas depois de realizada a prisão. É bem verdade que, na prática, esse prazo ele não tem sido cumprido da forma como deveria, até por um erro do legislador. Se vocês observarem, o legislador fala que o juiz deverá realizar a audiência de custódia em até 24 horas da prisão. E o grande detalhe é que, às vezes, a lavratura do auto de prisão em flagrante passa de um dia para o outro. E aí, quando esse auto de prisão em flagrante chega às mãos do judiciário, já passaram as 24 horas da prisão. Foi um erro do legislador, porque, a nosso sentir, o legislador estava querendo dizer que seria 24 horas após o auto de prisão em flagrante chegar nas mãos do juiz. Mesmo porque, se do momento da prisão até esse auto de prisão em flagrante chegar na mão do juiz tiver alguma ilegalidade, certamente o advogado iria lá impetrar um habeas corpus contra a ilegalidade da prisão, enquanto essa ainda não tinha chegado no conhecimento do judiciário. A partir do momento que chega no conhecimento do judiciário, o juiz tem 24 horas para realizar essa audiência de custódia. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, e vai ser muito importante compreender isso para lá na frente a gente entender a polêmica que está em torno do, entre aspas, interrogatório do réu em audiência de custódia. A lei diz, deverá realizar audiência de custódia com a presença do preso, a presença da Defensoria Pública ou advogado constituído. Não pode fazer audiência de custódia sem a presença de um advogado constituído, Defensoria Pública ou advogado nomeado pelo juiz, e também do Ministério Público. E aqui um ponto extremamente relevante, porque nós temos visto em algumas situações não ter representante do Ministério Público na audiência de custódia, o juiz fazer audiência de custódia e decretar a prisão preventiva. Percebam o tamanho do absurdo que nós estamos diante dele. Primeiro, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Não existe mais essa possibilidade na legislação. Ele só pode decretar se houver representação do delegado pela prisão preventiva ou houver pedido do Ministério Público para que se decrete essa prisão preventiva. Sem essa representação do delegado ou pedido do MP, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. E aí nós estamos diante de uma situação tanto quanto complexa. Por quê? Quando não tem representante do Ministério Público, mas o juiz percebe pelo auto de prisão em flagrante que o caso é de concessão da liberdade provisória, penso que ele deve realizar a audiência mesmo sem a presença do MP, porque de toda forma ele já está enxergando ali que é um caso de concessão da liberdade provisória. Da mesma forma, nos casos em que o juiz, desde já, identifica uma ilegalidade, seja material ou formal, naquele auto de prisão em flagrante delito. E, portanto, se há uma ilegalidade, essa prisão é ilegal, deve ser relaxada, e para que o juiz a relaxe, não há necessidade de o Ministério Público estar presente. É bem verdade que o Ministério Público deve ter sido intimado dessa audiência. Se ele não compareceu, tudo bem, isso não depende do juiz resolver, porque o Ministério Público é um órgão independente. Tá? Então, em sendo o caso de concessão da liberdade provisória, ou o juiz, desde já, vislumbrar um relaxamento da prisão por ilegalidade desta, penso que a ausência do Ministério Público não traz grandes prejuízos. O grande problema
é quando nós estamos diante de um crime que, pelo que o juiz percebeu no auto de prisão em flagrante delito, trata-se de um crime grave, um crime com repercussão, um crime onde inicialmente o juiz consegue imaginar que haja ali a possibilidade de se converter o flagrante em preventiva, ele jamais poderá realizar a audiência sem a presença do Ministério Público. E aí, a título de sugestão, eu penso que o correto seria: determinou a intimação do MP, ok, não compareceu, intime-se o procurador de justiça que tiver de plantão, ou quem o represente. O procurador de justiça é o chefe do Ministério Público em segunda instância, e refiro-me a uma chefia administrativa, porque o promotor ele é independente no que se refere às suas funções de ordem técnica. Mas intimou o Ministério Público a audiência de custódia. A audiência de custódia vai ser realizada. Não tem promotor? O juiz deve determinar a sua secretaria que notifique o Procurador-Geral de Justiça para que ele designe um promotor para fazer essa audiência de custódia. Por quê? Porque não se aconselha, nesse caso, fazer audiência de custódia sem a presença do MP. Se o MP não estiver presente, quem vai pedir a prisão do réu? O juiz não pode decretar de ofício. Não há essa possibilidade na lei. E a depender da gravidade do crime, se o juiz não decretar, o juiz vai colocar em liberdade uma pessoa que oferece risco para a sociedade? Penso eu que não seria o mais correto. Então, nesse caso, não faça audiência de custódia. E fundamente o porquê não está fazendo. Não foi feita audiência de custódia por ausência de representante do Ministério Público. Logicamente, o advogado de defesa, conhecedor do processo penal que é, irá impetrar um habeas corpus no tribunal e cabe ao tribunal resolver essa situação. O que não pode, de forma nenhuma, é o juiz fazer audiência de custódia sem a presença do MP. E se, na pior das hipóteses, o juiz assumir a responsabilidade de fazer, não haverá outra possibilidade. O réu deverá ser colocado em liberdade, porque o juiz não vai poder decretar a prisão preventiva de ofício. Esse é um ponto. Segundo ponto, percebam que o artigo 310, inciso 2º, fala que o juiz vai converter a prisão preventiva quando presentes os requisitos do artigo 312. Ou seja, somente se decretará a prisão preventiva se os requisitos do artigo 312 estiverem presentes. E esse é um ponto extremamente importante. Por quê? Quais são os requisitos do artigo 312? São vários, mas eu trouxe aqui de forma destacada os dois que mais me interessam nesse nosso bate-papo de agora. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Percebam, quando houver prova da existência do crime e indícios de autoria. E agora, depois de 2019, depois de 2020, acrescentou-se e de perigo gerado pelo estado de liberdade. Percebam, o juiz só pode decretar a prisão preventiva quando houver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e a liberdade daquele preso for um perigo para a sociedade. Então vejam bem, a juíza, naquele caso relatado inicialmente para mim, não está totalmente equivocada. Ela, quando iniciou a inquirição do réu, foi no sentido de apurar se havia prova do crime, se havia indícios de autoria, porque se não houvesse, ela não poderia decretar a prisão preventiva. Percebam, ela não estava totalmente equivocada, mas o seu equívoco nasce do fato de que a comprovação de que o crime aconteceu, a existência de indícios suficientes de autoria é de atribuição exclusiva de quem pede a prisão. Se o promotor pede a prisão preventiva, cabe a ele provar que ali, naquele momento, tem prova da prática do crime, há indícios suficientes de autoria e a liberdade do réu é um perigo para a sociedade. Percebam, isso é ônus do Ministério Público. O juiz não pode, de ofício, buscar essa prova. Não cabe ao juiz, e nesse caso a juíza não poderia tê-lo feito, interrogar o réu no sentido de conseguir ali a prova da existência do crime e a existência de indícios suficientes de autoria.
Percebam, dois graves erros. Primeiro, ela não poderia ter feito isso porque isso não é atribuição dela. Não é ela que busca essa prova. Se o Ministério Público quer a prisão, cabe a ele trazer antecipadamente essa prova nos seus argumentos. Outro erro praticado por ela. Essa prova não será obtida no interrogatório do preso. Evidentemente que não. Ele não é obrigado a contribuir com a formação da sua culpa. Esse não é o momento dele ser interrogado. O interrogatório é sim um ato judicial que representa um mecanismo, sobretudo, de defesa do cidadão e será exercido em momento oportuno, depois de oferecido uma denúncia, depois de nós termos uma resposta à acusação, com um rol de testemunhas, depois de todas as provas produzidas, depois que todas as testemunhas foram ouvidas, aí sim o réu será interrogado para que ele possa exercer contraditório e ampla defesa sobre tudo aquilo que foi produzido no processo. Por isso, não é aconselhável que se interrogue o réu nesse momento. Em hipótese nenhuma, o advogado de defesa pode permitir que isso aconteça. O juiz não pode, nesse momento, emitir juízo de valor nesse interrogatório. Cabe ao promotor, caso queira pedir que o flagrante seja convertido em preventiva, que o promotor produza essas provas. Se o promotor não produzir, não há opção. O juiz deve conceder a liberdade provisória do preso, porque não há nos autos produzidas pelo MP provas da existência do crime e da existência de indícios suficientes de autoria. Percebam, o papel do Ministério Público é indispensável nessa audiência exatamente em razão disso. O juiz, quando inquirir o réu, deve perguntá-lo sobre como foi feita a sua prisão, se ele sofreu algum tipo de agressão, se ele sofreu algum tipo de tortura física ou psicológica. O juiz deve aferir se aquela prisão manteve íntegra a integridade, manteve íntegro o corpo dele, a integridade corporal e a integridade psíquica dele. Porque é essa a função da audiência de custódia. Não é função da audiência de custódia instruir o processo, fazer juízo de admissibilidade de culpa para a eventual denúncia a ser oferecida pelo MP. Trata-se, portanto, de um erro gravíssimo cometido pela juíza no caso em questão, de que na audiência de custódia começou a interrogar o réu sobre detalhes do crime e detalhes da sua participação no crime, sob o argumento, disse ela na audiência, que assim o fazia para alcançar as provas da existência do crime e de indícios suficientes de autoria para poder decretar a preventiva. Ora, com todo respeito ao trabalho da douta magistrada, mas ela incorreu em grave erro. Isso não é papel do juiz. O papel do juiz é aferir se a prisão foi feita sem violência física ou psíquica. Se tiver que converter a prisão em flagrante em preventiva, cabe ao MP pedir e instruir com provas que o crime aconteceu e há indícios suficientes de autoria. Isso é muito importante. Não importa se você que me ouve atua no judiciário, atua no Ministério Público ou atua na defesa. Essas informações são extremamente relevantes para que nós tenhamos uma audiência de custódia dentro da estrita legalidade na qual ela foi pensada e foi estabelecida, regulamentada no nosso Código de Processo Penal. Cuidado com isso, fique atento a essas situações, porque certamente, em um momento ou outro, você vai se deparar com uma audiência de custódia em que esse conhecimento fará toda a diferença na sua atuação. Um grande abraço e a gente se vê por aí.